Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje o conteúdo é diferente, eu vou falar e abordar um assunto que tá dando o que falar. Vocês já ouviram falar do óleo da blasfêmia? Senhores, quando eu penso que eu já ouvi de tudo, eu ainda me surpreendo. Vamos se aprofundar mais nesse assunto, mas antes já quero deixar um aviso muito importante. Nós precisamos ter maturidade e nós precisamos ter dois bolsos, o furado e o costurado, retendo o que é bom. Ou seja, o que serve para você, você coloca no bolso costurado. O que não serve, coloca no bolso furado, sem polêmica, sem problema, zero estresse. Então, antes de falar sobre esse conteúdo, sobre essa polêmica, né, que é a fala de uma satanista luciferiana, antes de entrarmos nesse assunto, tá bom? Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ter acesso a essa informação. Vou soltar o vídeo para você agora e após o vídeo eu vou comentar. Existe um óleo de blasfêmia. Contém nesse óleo todo tipo de energia contra a egrégora cristã. E com alguns elementos lá dentro também, que vão sobre a cabeça da pessoa para retirar. A egrégora cristã, ela unge para colocar, para iniciar, para ungir mesmo a pessoa. A partir da água, receba o Espírito Santo. Sempre existe um colocar. A gente unge para retirar. Com o óleo da blasfêmia. Com o óleo da blasfêmia. Nessa hora já teve gente que entra em transe. Às vezes o espírito não está totalmente ali. Às vezes a pessoa está só ali, meio que zumbi. O espírito dela não tá ali. Tá preso. Aí jogou o óleo da blasfêmia, a pessoa volta e vai voltando, às vezes passa muito mal, às vezes não sabe onde tá. E normalmente quando a pessoa já foi em uma outra vida, um padre, uma freira, ou alguém que teve muita ligação mais forte com o catolicismo, principalmente. Do passado, que o óleo da blasfêmia é forte, que ele quebra até da outra vida. Quebra, desfaz. Ele desfaz. Nós sabemos o que estamos falando, desfaz. Ninguém nem percebe que tem mago negro ali. Eles estavam quietos dentro de uma imagem, dentro da casa da pessoa, na pessoa. Antes de eu comentar sobre o vídeo, deixa que eu desconstruir algo de Satanás. De Satanás. Para com esse negócio de vida após morte. Por exemplo, morri, aí volto como uma borboleta, como um leão, como uma hiena. E outra, tira esse negócio da sua cabeça que morreu, volta como outra pessoa, numa nova civilização, numa modernidade. Isso, na verdade, é uma mentira do diabo. Sabe por que o diabo fica falando isso pra você? Porque aí você vive da maneira como você quer, desordenada, fazendo o que quer, sem pensar nas consequências. E a pessoa que fica fazendo essas coisas, ela pensa o seguinte: na próxima vida eu vivo uma vida direita, com mais ética, eu calculo mais o que eu vou fazer. Então para com esse negócio. A Bíblia vai dizer que depois que morre, segue-se o juízo. O diabo fica inventando essas mentiras para você viver uma vida como ele quer que você viva, sem pensar nas consequências, sem pensar no céu e pensando na possibilidade de se consertar na próxima vida. Então já tira isso da sua cabeça, que morreu já era. Para quem não está em Deus, para quem está em Deus, existe o céu, Nova Jerusalém, uma vida com Cristo. Então vamos desconstruir essa visão de Satanás. Então vamos lá, já vou dar um alerta para você que fica pulando de galho em galho, vai em igreja aqui, vai em igreja ali. Não tem raiz, isso é preocupante, porque qualquer um põe a mão na sua cabeça e você não conhece a vida da pessoa, quem é a pessoa, você não sabe de onde a pessoa veio. Mas isso se dá pelo fato de você não ter raiz, você não paga uma igreja. Você não congrega em nenhum lugar. Qualquer profecia você está recebendo, está aceitando. É bênção. Falou balabalá, tatá, pastóis. Falou qualquer língua estranha aí. Levanta a mão e glória a Deus. Glória a Deus nada. Vigia. Então vamos embora. A Bíblia fala sobre congregar. E eu vou tocar nesse assunto agora. Você precisa ter uma igreja. Você precisa ter um líder espiritual. Eu não admito você veterano antigão. Você não tá usando a bandoleira. Antigão, veterano, ainda não tá congregando em igreja nenhuma. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Líder espiritual. O diabo é o pai da mentira. Vai falar que você não precisa disso. Mas a Bíblia fala sobre o desigrejado. Não quero citar, esse termo, falar dessa forma. Eu sei que é chato. Tem muito lugar que, meu Deus do céu, tá só Jesus. É um Deus nos acuda, Tá demais. Mas você precisa encontrar uma igreja que exale Cristo, que pregue a palavra de Deus. Porque, aliás, é melhor uma igreja perto da Bíblia e longe da minha casa do que uma igreja perto da minha casa e longe da Bíblia.
vai por mim. Então eu vou falar sobre congregar. O que a Bíblia fala sobre congregar? É uma ordem, não opção. Não deixemos-nos de congregar-nos como é de costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A Bíblia mostra que abandonar a comunhão enfraquece a fé. 2. A comunhão fortalece a espiritualidade. Antes, exortemo-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Congregar é lugar de encorajamento e não só de culto. Você, crente que só vive de culto, se é fraco. É possível que você só participa dos cultos e não participa das atividades da sua igreja. Escola bíblica, doutrina, momento de comunhão, confraternização. Se ainda não se batizou, não virou obreiro? Tome vergonha nessa cara. 3. A igreja cresce unidade. Todos os que criam estavam juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. A igreja primitiva vivia constante comunhão. 4. Há crescimento espiritual no corpo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16. Ninguém cresce sozinho no reino de Deus. Eu aprendi algo e quero ensinar para você. Escuta isso aqui. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai com mais alguém. Alerta sobre falsos cristãos. Número 1. Nem todo mundo que fala Deus é de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Número 2. Aparência de piedade, mas sem poder. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Número 3. Estão no meio do povo. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, vai dizer: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Alerta grave sobre os falsos profetas. Número 1. Parecem ovelhas, mas são perigosos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, tenha cuidado. Vêm disfarçados de ovelhas. Número 2. Enganam com sinais e palavras. Surgiram falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, 24. Verdade é surgirão, né? Confundo. Número 3. Falam visões do próprio coração. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 16, vai dizer: falam visão do seu coração, não da boca do Senhor. Aquele famoso, me disseram, me falaram, me contaram. Aquele negócio chato, Deus falou, mas não falou. Deus disse, mas não disse nada. Alerta sobre falsos mestres. Número 1. Introduzem heresias escondidas. Haverá falsos mestres e introduzirão heresias de perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Número 2. Exploram as pessoas. Por avareza farão de vós negócio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E para encerrar, já estou encerrando isso aqui, ó. Número 3. Pregam o que agrada, não a verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 vai dizer: e amontoarão para si mestre, ou seja, trarão para si mestres, conforme as suas próprias vontades. Aquele famoso, falo o que eu quero, mas não falo o que eu preciso. Parou por aí. Curta, compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem que foi preparada em Deus com muito carinho para te alertar. Porque como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora, aguarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Um abraço do Apóstolo Cristo, deixa a sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento para que o YouTube possa entender que o conteúdo é de qualidade, possa divulgar para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E pois atentos.